Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais, enquanto estamos nesse pequeno intervalo aguardando os resultados do segundo trimestre de 2022 para as empresas que fazem parte da nossa carteira, mas que no geral fazem parte desses segmentos mais perenes da Bolsa de Valores. Então nós vamos conversando sobre toques que nós vamos dar para que você possa de alguma forma também fazer uma compreensão interessante dentro do contexto das empresas que você escolhe para a sua carteira e se assegurar de forma mais assertiva sobre quando uma companhia vai ou não ingressar e como está o desenvolvimento dessa companhia ao longo de todo um exercício contábil. E hoje vamos falar um pouco sobre o balanço patrimonial e como você pode olhar para o balanço patrimonial e verificar se as empresas que fazem parte da sua carteira ou aquelas que poderão vir a fazer parte da sua carteira estão com uma condição favorável. E quando falamos de balanço patrimonial, uma informação que muito nos interessa, e nós, ao final aqui desse vídeo, nós vamos chegar nesta observação, diz respeito àquilo que nós sempre mencionamos aqui no canal, que é o projeto. Quando você ingressa como sócio de uma companhia, quando você compra ações de uma companhia, nessa que você vai manter por longo tempo na sua carteira, algo que você tem que observar é o projeto. A gente sempre dá uma relevância significativa para o projeto. E é a partir do balanço patrimonial que nós conseguimos fazer a interpretação de como é o projeto dessa companhia. Observe que o balanço patrimonial ele é composto de duas partes que se complementam. O ativo, que é esse lado mais à esquerda, é como se você abrisse um livro, e o lado direito, que é o passivo e o patrimônio líquido. Então essas duas partes se complementam. E é por isso que a gente coloca aqui que o ativo ele equivale ao passivo mais o patrimônio líquido da companhia. E se você acompanha os vídeos aqui do canal, você sabe que a gente faz uma referência importante aqui para o patrimônio líquido, porque a partir do patrimônio líquido a gente consegue chegar a múltiplos, como por exemplo, o preço da ação dividido pelo patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Além disso, nós também conseguimos, com a leitura que nós fazemos nesse conjunto, saber como a empresa está se comportando do ponto de vista de investimento e como ela tem a sua intenção de investimento para fins do seu crescimento. Nesse exemplo que eu trago para você, eu peguei as informações trimestrais da ISA-CETEP, que é a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, TRPL4, TRPL3, onde eu vou mostrar para você aqui em duas partes. Primeiro, deixa eu pegar o ativo. Descendo um pouco aqui no relatório, a gente tem condições de observar o total dos ativos aqui. Observe que está em 30 bilhões e 8 milhões no total. Já aqui na segunda parte, onde nós vamos falar do passivo, vamos tentar aqui dar uma descida para a gente observar os totais. Veja aqui, quando nós olhamos para o passivo, então o total aqui está em 13.469 e a soma total aqui do patrimônio líquido da companhia em 15.306, onde se nós formarmos esses dois valores, o 13.469 com os 15.306, que está em bilhões isso aí, nós vamos chegar aos mesmos 30 bilhões e 8 milhões, que é exatamente igual ao nosso número de ativos. Então aí, isso você encontrará fácil nas demonstrações de resultados do exercício, ou então, principalmente aqui nas informações trimestrais, para você poder ir acompanhando a sua companhia ao longo de um ano contábil. E agora algumas considerações. Por exemplo, o passivo aqui, antes de nós darmos uma pequena aprofundada sobre ele, o passivo é aquilo que a companhia adquiriu para si, que foi entregue por outros. Então ela pode ter ido a um banco e ter feito um empréstimo, ela pode ter ido ao mercado e ter feito uma venda de debêntures, né? Ou na verdade é um tipo de empréstimo que ela precisa devolver mais adiante, ou ela pode, por exemplo, simplesmente negociando com seus fornecedores, antecipar uma entrega de produtos, insumos, serviços que ela vai pagar ao longo do tempo. Então, como tudo isso que ela buscou no mercado é dela, isso vai compor o ativo dela também, vai fazer parte lá da composição do ativo. Só que, no caso do passivo, gerou uma obrigação para a companhia que ao longo do tempo ela vai precisar pagar. Já o patrimônio líquido da companhia é diferente. Isto aqui é pertencente à própria companhia. Então, seu capital social, sua reserva, seus lucros acumulados, esses valores que ela detém, e quando a gente se refere ao patrimônio líquido, estão computados os bens da companhia, todos os bens, né, os seus prédios, seus maquinários, e tudo isso aí faz parte do capital social, mais o que ela tem em conta corrente, disponível para curto prazo, eventualmente algo que a companhia ainda tem a receber, os seus lucros que estão acumulados. Quando ela soma isso, mais o que ela captou do terceiro, isso forma todos os ativos da companhia. Então, por isso é que nós dissemos que o passivo, ele é o chamado capital de terceiros. Em algum momento, a companhia precisa devolver. Já o patrimônio líquido é o seu capital próprio.
E observe aqui que o ativo está dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Da mesma forma que o passivo está dividido em passivo circulante e passivo não circulante. E antes até de descrevermos esta questão, é necessário que você entenda que uma companhia ela se divide dentro dos seus ativos e passivos naquilo que a gente chama de o total, né, dessa companhia. Quando nós nos referimos aos ativos, são os seus bens, então o maquinário, os prédios e os direitos. Aquilo que a companhia, por exemplo, se ela faz uma venda no prazo, aquilo que ela tem ainda a receber lá no longo prazo, isso aí podendo ser computado no momento em que é feita esta venda. Já o passivo, aqui estão computadas as obrigações da companhia, por exemplo, as obrigações de impostos, de pagamentos de impostos, de obrigações sociais e também as dívidas que a companhia adquire, que vem através então, dos empréstimos ou até mesmo das debêntures. E agora voltando aqui para os ativos e passivos, circulantes e não circulantes. Então, os ativos circulantes são aqueles ativos que a companhia dispõe em um tempo que é menor do que 12 meses ou dentro do ano contábil da companhia. Então, inferior ali a um ano. Note que aqui, nesse ativo circulante, a gente computa caixa e equivalente de caixa, as aplicações financeiras de curto prazo, aquela que você pode simplesmente transferir em poucos dias para a sua conta corrente, por exemplo, né, CDBs com vencimento diário, contas a receber de curto prazo, aquilo que você vendeu e dentro do exercício, em menos de 12 meses, você vai receber, e os estoques que a companhia possui, aquilo que foi adquirido e que está disponível lá no estoque, e você não precisa fazer novas aquisições. Você simplesmente disponibiliza aquele bem para produzir seus produtos ou, se for o caso, seus serviços. Já quando nós nos referimos ao ativo não circulante, bom, então é quando o prazo é maior. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter aqui os realizáveis de longo prazo, aquilo que você tem para receber depois de 12 meses ou depois do ano contábil, que é uma venda de longuíssimo prazo, o seu imobilizado, o imobilizado da companhia aqui, no caso são os imóveis, os maquinários, aquilo que a companhia não pode dispor para uma venda, por exemplo, sem que prejudique a produção dela, tanto, ou a entrega do seu serviço. Os investimentos que a companhia tem, aqui investimentos, a gente precisa entender que você pode, por exemplo, adquirir um título, mas esse título vai vencer no longo prazo. Então esse é um tipo de investimento. Ou aquilo que você participou de uma outra companhia, da aquisição de uma outra companhia, cujo retorno só vai haver disponibilidade de longo prazo. E também os intangíveis. Aqui intangíveis normalmente são softwares ou direitos sobre propriedade ou direitos autorais. E olhando para o passivo, lembrando que o passivo, junto com o patrimônio líquido, vai compor aqui o ativo todo da companhia. Então o passivo é aquilo que a companhia adquiriu para si, de terceiros, e que em algum momento no tempo ela precisa devolver. Por isso que ele é chamado de passivo. E aqui é bem interessante, olha só. Veja aqui, ó, empréstimos e financiamentos de curto prazo, quando ele é circulante, porque o circulante é sempre a mesma coisa. Tem que estar ou inferior a 12 meses ou dentro do ano contábil. Os fornecedores que precisam ser pagos, os impostos e taxas, imposto de renda, as contribuições sociais, os salários e encargos aqui dos seus funcionários e, veja que interessante isso aqui, ó, dividendos a pagar. E aqui eu chamo a atenção porque veja que dividendos a pagar está dentro do passivo. Então não é à toa que aqueles dividendos que nós recebemos, os proventos, juros sobre capital próprio, né, dividendos, ele é considerado como renda passiva. Embora na literatura também a gente vai encontrar a ideia de renda passiva associado ao fato de que você recebe essa renda, esse recurso, sem ter que colocar o seu trabalho, o seu labor em prática. Mas, na verdade, ele é considerado renda passiva porque é um compromisso que a empresa tem com você dentro aqui do curto prazo, né, dentro do seu passivo circulante. Então, dividendos são considerados renda passiva justamente por conta dessa definição. E já o passivo não circulante, você vai ver aqui, ó, que nós temos os empréstimos e financiamentos de longo prazo, normalmente debêntures e aqueles empréstimos bancários para financiamento dos projetos da companhia, eles estão colocados aqui no passivo não circulante. Os impostos parcelados a pagar, isso aqui ocorre em negociações de impostos que foram revistos em algum tempo, justamente pelo governo. Contas a pagar de longo prazo, pode acontecer aqui de se adquirir bens, produtos, insumos de um fornecedor, e isso vai ficar diluído no longo prazo para pagar em várias vezes. E também aqui, ó, interessantíssimo, são as provisões diversas. Aqui, por exemplo, bancos, né? Bancos têm aquelas provisões para devedores duvidosos. Então, está lá incluso dentro do passivo não circulante. E também existem outras provisões, justamente quando uma empresa ela tem uma incidência muito grande assim, de ações judiciais. E aqui você vai encontrar essas provisões, por exemplo, no caso da Auren.
porque ela herdou, né, da CESP um conjunto de ações que nós já discutimos aqui no canal, que tem aí uma previsão de ressarcimento de oleiros e outros ali que tiveram, enfim, tiveram suas regiões invadidas justamente quando nas construções das barragens. E essas provisões vão sendo colocadas aí e fazem parte do passivo não circulante, que no longo prazo, quando essas ações judiciais em algum dia chegarem a um resoluto, acabe sendo pagos aqueles que devem ser indenizados. E é justamente olhando para o balanço patrimonial que vai lhe oferecer as condições para que você saiba algumas coisas fundamentais da empresa que você está ingressando. Por exemplo, onde a empresa investe e como a empresa se financia. E voltando aqui para as informações trimestrais da ISA-CETEP, eu vou descer um pouquinho mais aqui, só para que isso fique um pouco mais claro para nós. Nós conseguimos ver aqui, no ativo circulante, e eu vou salientar aqueles mais destacados, veja aqui o caixa e o equivalente caixa, as aplicações financeiras em 882 milhões e ativos da concessão em 2,4 milhões. 2,4 bilhões. O que dá o capital de giro da companhia. Veja que ele é bem estável, né? Então ela não precisa muito esforço para ter capital de giro. Por outro lado, no ativo não circulante, observe nesses dois itens que eu vou marcar aqui, ó, que são os ativos da concessão e os valores a receber, ou seja, isso aqui vai formar o CAPEX da companhia, que é o seu capital fixo, o que dá a condição, com tranquilidade, de que a companhia, veja aqui, ó, em relação ao seu passivo, no longo prazo, cumprir com suas obrigações. Desta forma, a gente consegue enxergar que a companhia ela utiliza recursos de terceiros para os seus investimentos. Veja, aqui estão os empréstimos e financiamento, no caso no curto prazo, né? E aqui também no longo prazo, empréstimos e financiamentos e debêntures, sendo que ela tem condições no longo prazo de cobrir com os recursos que ela adquire das suas concessões. Portanto, ela consegue jogar dentro de um limiar bastante equilibrado. Portanto, no caso da ISA-CETEP, ela investe justamente na ampliação, né, daquilo para onde ela é concessionária, e ela se financia com recursos que vêm tanto de financiamento do mercado como de debêntures. E essa é a razão por que nós mantemos aqui, então, o acompanhamento do patrimônio líquido da companhia, que nós estamos falando da ISA-CETEP, e a companhia, então, dentro do contexto que ela está hoje, dentro do último valor que nós compramos, da ação de 22,50, ela tem um preço, o valor patrimonial por ação aqui em 1, ou seja, tomando todo o patrimônio da companhia, e dividindo pelo número de ações, a esse valor que nós pagamos pela ação, se ela houver algum problema, significa que ela tem condições, vendendo, teoricamente, né, todo o seu patrimônio, de alcançar os acionistas, justamente assim, por conta de uma, vamos chamar assim, a possibilidade de que a sociedade seja desfeita. Mas isso, eventualmente, a gente não está considerando uma questão teórica, né? E como ela tem condições de cobrir isso, a gente entende que não existe risco em investir aqui no caso da ISA-CETEP. No vídeo anterior, eu tinha mencionado esse livro do Décio Bazin. Ele é muito referenciado dentro do mercado, né? Faça fortuna com ações antes que seja tarde. E aqui vou chamar a atenção para um detalhe, que é o seguinte: em que pese o livro seja bastante considerado aí, em termos de mercado, ele não chega nesse nível de você olhar para o balanço da companhia. E uma vez que você se estabeleça como investidor, é importante você ter esse entendimento, que eu tentei passar aqui de uma forma muito rápida. Não estou aqui para cobrir aquilo que é a função, a missão, a atribuição de um contador ou daquele que se formou em contabilidade, mas simplesmente dá para você uma noção do que você analisar, ou por que nós analisamos também aqui dentro do canal, de forma que você possa ir dentro das escolhas que você for fazer para a sua carteira, ou daquelas escolhas que você for você tende a manter na sua carteira, você possa ter uma visão mais completa. Não só completa, mas também mais assertiva. E assim, esse foi o vídeo de hoje, uma abordagem um pouco mais técnica, onde a gente dá essa visão assim, mais completa para você que quer olhar com mais profundidade o fundamentalismo, e é o que nós praticamos aqui na nossa carteira, de maneira que a gente acaba olhando para esses detalhes e nos tornando mais seguros na hora de fazer os nossos investimentos. E assim eu vou ficando por aqui, nesse vídeo que eu espero que você tenha gostado, deixando para você, como sempre, o meu grande abraço.